Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, né? E aí vamos estudar. Quem viu o vídeo anterior sabe que eu sou a professora Andréa e que vou ficar com vocês em História 1, tá bom? Então nós vamos ter vários outros encontros daqui pra frente. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o Egito. O que é o Egito, né? Que civilização é essa que marcou tanto, que marcou vários séculos, que foi referenciada por tantas pessoas, estudada tanto ao longo do tempo e que desperta interesse mesmo daqueles que não têm o hábito de estudar ou que não conhecem em detalhes a história, mas que conhecem um detalhe ou outro e que foi surpreendido ou se viu de alguma maneira encantado com as histórias que vão envolver o Egito, certo? Então é isso que nós vamos ver. Vamos partir da localização então. Qual é a localização do Egito, né? O Egito fica na África com fronteira com a Ásia, tá? E aí, gente, o Egito, né, sua localização, ela é de um vasto deserto. Então, existem regiões desérticas, né? O deserto do Saara, né, vai estar ali no contexto geográfico, na localização geográfica do Egito. E, portanto, né, é uma civilização, é um lugar onde vai haver uma escassez de água potável, né? E aí, o que vai fazer, qual vai ser o diferencial aí para que essa população ela se desenvolva? Pegando um pouquinho o que nós já vimos até agora, só para vocês perceberem, observem que as civilizações antigas, elas vão se formar em torno dos rios. Por quê? Porque como a agricultura era, em geral, né, a principal atividade econômica dos homens antigos, né, é isso que vai possibilitar o processo de sedentarização. Então, o homem se sedentariza quando ele domina a técnica da agricultura e também quando ele sedentariza os animais. Então, aí se formam aí as primeiras civilizações e o início, né, a criação, a fundação, o nascimento dessas humanidades. Foi assim, por exemplo, no caso das civilizações mesopotâmicas, que vão se formar ali em torno do rio Tigre e Eufrates, e vai ser assim também em relação ao Egito, né? Principalmente por conta desse vasto território desértico, tá? Então, o Egito vai se formar em torno do rio Nilo. E aí entra, né, nós acessamos uma frase muito conhecida de Heródoto, que é um historiador antigo, que vai dizer: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que é que isso quer dizer, né? Interpretando essa frase, é que a possibilidade do Egito ter se tornado quem se tornou teve total relação, teve a ver com toda a oferta de água e de terras férteis que o Nilo propiciou àqueles grupos, tá? Então, esses grupos vão se formar ali em torno do Nilo, né? As margens do Nilo, eles vão ficar ali porque é ali que vai ocorrer essa oferta de terras férteis e de água potável para os animais, para a plantação, para as construções. Então, enfim, o Nilo é uma dádiva, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito é um presente do Nilo. É como se o Nilo tivesse dado de presente as possibilidades da civilização egípcia se multiplicar. E aí, tanto essa oferta de água, né, e de terra fértil vai ser benéfica para o desenvolvimento a partir da plantação, como também o fato de existirem as cheias vai exigir do povo egípcio uma maior organização. Vejam só. A princípio, né, o Egito era dividido em Alto e Baixo Egito, tá? Então, existia um sistema político que nós chamamos de descentralizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Alto Egito tinha as suas lideranças, a sua capital, né? E o Baixo Egito tinha a sua capital e as suas lideranças. Em geral,
esse território, ele era organizado a partir dos nomos. O que são nomos? São agrupamentos, pequenos agrupamentos que vão ser liderados por líderes patriarcais. Em geral, vai ser basicamente isso. Então, esses líderes, eles vão tomar conta, né, do seu grupo ali, dos seus praticamente parentes, mas aquela figura política, ela é uma figura política que corresponde àquele nome em específico, tá? E aí, posteriormente, vai haver o que nós chamamos de centralização política. Então, quando se funde o Baixo Egito e o Alto Egito, se tornando um só território, né, um território comandado por uma única pessoa, que vai ser o faraó, aí nós dizemos que houve a centralização do poder. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer ali por volta, né, do século 13, 3200 antes de Cristo, por aí. Então, haviam primeiros nomes, esses grupos agrícolas independentes, descentralizados, né, e depois vai haver a centralização do poder. Bom, queridos, então aí por volta do século IV, né, basicamente 3200, 3500 a.C., vai haver a unificação do Egito, ou seja, né, a junção de Baixo e Alto Egito. Quem vai unificar, né, e a quem é atribuído esse acontecimento é a Menés, né? Menés, então, teria sido o primeiro faraó do Egito. E aí ele instala uma teocracia, né? O que é isso? Primeiro é um período monárquico, né? Teocêntrico, ou seja, a teocracia, ela vai remeter, né? Ela vai igualar o faraó ao status de um deus, tá? Então, ele vai ser o próprio representante de Deus na Terra. Na palavra mesmo, né? Na significação da palavra, teocracia seria theos, né? Que é Deus, a gente sabe, e cracia, poder. Ou seja, esse sistema de governo, o faraó não representava uma divindade. Ele era considerado a encarnação e a figura de um deus, né? Então, os seus súditos, eles tratariam ali o faraó dentro dessa lógica de divinizar o faraó. Bom, o poder, então, do faraó, gente, ele se tornava ilimitado, tá? A sociedade egípcia, ela vai ser uma sociedade extremamente hierarquizada, ou seja, vai haver papéis sociais definidos, né? E quem está no topo desse poder, ou seja, quem representa o poder máximo no Egito, vai ser faraó, obviamente. Então, faraó, que é essa encarnação de um deus, né? Dentro desse modelo político de teocracia, vai fazer com que ele detenha em suas mãos o poder. E aí esse poder, ele é ilimitado, obviamente, né? Em seguida, dentro dessa hierarquia na sociedade egípcia, nós vamos ter os nobres. Então, os nobres, os sacerdotes, eles vão estar também em uma posição de poder privilegiada dentro do Egito. Outra coisa que nós não podemos esquecer de maneira alguma, gente, é que essa sociedade egípcia, ela é uma sociedade extremamente desigual, estamental e estratificada. O que quer dizer, né? Quer dizer que, a depender do lugar social que esses grupos ocupem, né, eles vão ter determinados privilégios que outros grupos não possuem, tá? Então, eu falei para vocês, né? Em primeiro lugar, vinha Faraó e a sua família, né? Ele era autoritário. O Faraó, ele era considerado o dono das terras, né? O dono do Estado. E ele não era submetido a nenhuma fiscalização, né? Ou seja, a palavra do Faraó bastava. Porque ele detinha ali nas suas mãos todas as decisões de cunho jurídico, de cunho político, né, e de cunho econômico. Então, o que o faraó decidisse estaria, então, resolvido.
seguindo, né, na cadeia hierárquica, nós vamos ter, depois dos sacerdotes e dos nobres, os escribas, os arquitetos e os engenheiros. Gente, qual vai ser a função desses grupos, né? Eles vão organizar principalmente as obras públicas, né? Ou seja, a criação de diques, a criação de prédios, de templos, de canais de irrigação. Então, essas obras elas serão fiscalizadas e organizadas a partir desses funcionários. Então, o faraó ele vai ter vários funcionários, ele vai precisar de vários funcionários para organizar esse governo, né, que ele exerce ali dentro do Egito Antigo. Abaixo, nessa hierarquia, nessa gente vamos pensar assim em termos de pirâmide, então em cima vai ter o faraó, embaixo vai ter os sacerdotes e os nobres, né? Esses nobres, eles vão ser economicamente superiores aos escribas, os arquitetos. Abaixo nós vamos ter os pequenos comerciantes, artesãos e militares. E lá embaixo mesmo, assim, na base da pirâmide, nós vamos ter os camponeses e os escravos. Então, essa é a hierarquia, né? É a organização hierárquica do Egito, tá certo? O Egito também vai se destacar pela ciência, né? Pelo investimento na ciência, pelo investimento na arquitetura, investimento na medicina. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, com essas grandes obras, com essas grandes pirâmides, com os grandes feitos, com o processo de mumificação, por exemplo, nós percebemos que eles investiam muito na ciência. Era impossível fabricar o tipo de fazer, né? O tipo de obras, o tipo de arquitetura que era feito no Egito sem que houvesse um grande conhecimento nessas áreas. Assim como também é impossível desenvolver um processo de mumificação que é tão sofisticado, né? Sem que eles tivessem um grande conhecimento sobre a medicina e sobre a anatomia. Então, os egípcios, sem dúvida, eles investiam bastante nessas áreas, né? Além também de ser uma grande referência dentro das artes. Então, a arte também vai se destacar bastante, né? Produção de esculturas, uso dos metais nessas esculturas. Então, tudo isso são fragmentos, né? Nós vimos fragmentos dessa produção ao longo da história. Então, ao ser descobertas, né, novas escavações, a perceber esses recursos, nós vamos vendo como é que o Egito vai se comportando, né? Como é que ele se comportava, como se organizava.